Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Nada Trivial. Segundona, dia da gente falar sobre neurociência e o ambiente corporativo no nosso quadro Inspiring Brains. E hoje nós vamos falar daquele tema que está na boca de todo mundo, mas sobre uma perspectiva um pouco diferente. Qual é o impacto da percepção da existência de uma inteligência artificial que pode vir a substituir o meu trabalho? A gente tem pensado muito sobre postos de trabalho perdidos, tem pensado, quem sabe, na melhoria da performance, né? Muita gente me fala assim, cara, será que vai ser melhor a gente andar num carro dirigido por uma inteligência artificial? Ou é melhor a gente andar num carro dirigido por um motorista de táxi ou de Uber? Muito provavelmente você vai estar mais seguro nas mãos da inteligência artificial, ainda que, quem sabe, você se desloque com menor velocidade, porque provavelmente um ser humano toma mais riscos ou tomará mais riscos do que uma inteligência artificial. Mas não é esse o ponto que eu quero trazer. Como é que fica a nossa percepção e o nosso processo de autodesenvolvimento quando nós estamos com esta ideia de que haverá uma inteligência artificial? Será que, da mesma forma como, quem sabe, há uns 20 anos atrás, as pessoas, porque justamente nós começamos a digitar muito as coisas, usar computadores, telas, virava e mexia, alguém me perguntava, cara, será que ainda tem que ensinar as crianças a escreverem com letra cursiva? Porque, veja, ninguém mais vai escrever no futuro, vai ser só digitado, tal. E eu batia na tecla, gente, a letra cursiva ela não tem apenas o objetivo de ser um instrumento, um uso. Porque quando a gente escreve em letra cursiva, nós produzimos uma escrita mais rápida. Com a escrita mais rápida, a gente consegue fazer com que o ato de escrever acompanhe o raciocínio. Logo, é mais fácil produzir texto. Porque se eu tenho um delay entre pensar e escrever, porque eu escrevo devagar, isso vai fazer com que a minha produção de texto diminua e tal. Então, existem outros ângulos para a gente observar problemas. E aqui, diante da inteligência artificial, tem um ângulo que eu não tenho visto muito as pessoas baterem, que é como fica a minha motivação, se eu sou um jovem ou se eu estou na metade da minha carreira, como fica a minha motivação para o aprendizado? Se eu olho que, então agora o ChatGPT vai fazer o texto, será que eu preciso aprender regras gramaticais, ortografia, ou melhorar a minha capacidade? Por exemplo, outras línguas. Será que eu preciso mesmo aprender a falar inglês, espanhol, chinês, mandarim, né? Para melhorar meu contato com outras pessoas no ambiente corporativo? Ou em breve isso vai ser substituído por uma máquina de tradução automática? Né? Eu tenho um chip implantado no meu cérebro que, à medida que a pessoa vai falando em inglês, eu escuto ela falando em português. Olha que beleza. E quando eu falo em português, ela me escuta falando em inglês. Chique. Não vou mais precisar desenvolver o inglês. Mas qual será o impacto de aprender uma segunda língua para o funcionamento do cérebro? Algum dia você se perguntou? Se quem fala mais de uma língua, o cérebro funciona diferente de quem fala uma língua só? E mais do que isso, esses aprendizados que eu preciso ter agora serão da mesma natureza daqueles que eu precisava no passado? Ou vai mudar a natureza das coisas que eu preciso aprender para me manter eficiente, para me manter valoroso, né? Para o ambiente corporativo, para o ambiente do trabalho, né? Para o mercado de trabalho de uma forma geral? Há muitos indicativos de que as pessoas estão se sentindo desmotivadas de continuar seus processos de desenvolvimento, porque elas não sabem muito bem qual dessas habilidades ou competências serão substituídas pela IA ou não. Porque até pouco tempo, muita gente diz assim, a inteligência artificial não tem como ter percepção ou vivência emocional. E olha só, até isso já está sendo questionado. Então, é difícil a gente saber o que realmente vai ter valor no mercado de trabalho e o que vai perder por completo seu valor. Isso tem gerado um processo de desmotivar as pessoas, né? Então, informações como, por exemplo, num teste de criatividade, como é o teste, o Torrance de criatividade. Recentemente, a gente teve uma publicação mostrando que a inteligência artificial já foi capaz de sobrepor a função humana na criatividade. E até pouco tempo atrás estavam dizendo, não, criatividade só o ser humano vai ter e tal. Então, tá muito difícil da gente saber o que vai ser
uma competição que a gente vai ficar, quem sabe, numa condição meio desleal, porque competir com um chip que não precisa de alimento, não precisa de descanso, não precisa de pausa, não precisa de dormir, só precisa de manutenção, né? Só precisa, quem sabe, de colocar ali na energia elétrica e mandar pau, né? E arrumar ali 1 ou 2 componentes, que é completamente diferente da capacidade de processamento, da velocidade de processamento e tudo mais. O que vai ficar exclusivo do ser humano e como é que eu mantenho as pessoas engajadas em se desenvolverem, mesmo em tempos onde parece que tudo vai ser suplantado pela inteligência artificial? Pois bem, vamos pôr a bola no chão e vamos começar a entender o que de fato é uma propriedade humana, uma competência humana e que, independente daquilo que você faz, você precisa ter em termos de desenvolvimento. Vamos lá. Seu cérebro precisa de conhecimento, de repertório, para que ele próprio opere. Então, muitas dessas perdas que nós estamos evidenciando na escola, em termos de motivação, vão ter impactos não apenas na minha capacidade de entrega laboral, mas até na minha capacidade de raciocínio. As funções executivas, que são funções nobres do cérebro humano, requerem repertório, uso, treino para se desenvolverem. A própria memória de trabalho, que seria o equivalente, ainda que de forma muito porca, tá? Uma comparação muito livre, da memória de trabalho com a memória RAM do computador, é uma memória que nós podemos aumentar a capacidade dela com treino. E essa memória de trabalho está diretamente relacionada com a minha capacidade de inteligência. Minha capacidade de construir novas correlações, ter insights, produzir relações entre coisas, e a própria criatividade. Então, para eu não ser superado, pode ser que eu tenha que levar o meu desenvolvimento humano ao seu máximo. Não é interessante? Que eu seja um humano ótimo. Um humano razoável, mediano, pode realmente ser mais facilmente substituído por uma inteligência artificial. E nós temos um potencial. Não é aquela coisa daquele mito que diz que a gente só usa 10% do nosso cérebro. Não, isso de fato não é verdade, tá? Isso de fato não é verdade. Mas, à medida que eu me desenvolvo, que eu gero repertório, que eu aumento minhas funções executivas, que eu produzo novas formas de aprendizado, o que vai acontecer? Eu vou ter um cérebro humano na sua máxima potência. E um cérebro humano na sua máxima potência é justamente aquele que produz a inteligência artificial, que usa os recursos da inteligência artificial a seu favor, que opera e amplifica a sua potência de entrega, porque justamente conhece a inteligência artificial e vai a fundo. Então a gente tem que começar a se perguntar o que é que nós precisamos estimular nas pessoas. São conhecimentos, são repertórios, são técnicas, são métodos, são formas de fazer. Eu preciso que uma pessoa, nessa altura do campeonato, faça um curso de PowerPoint, né? Se você já tem, quem sabe, eu já tenho visto uns 10 aplicativos diferentes de inteligência artificial que você pede e ele desenvolve o PowerPoint para você. Será que eu vou precisar fazer um curso profundo de Excel? Ou, definitivamente, eu vou ter aplicações de inteligência artificial que usam o método? O que eu realmente preciso, como ser humano, performar para continuar me mantendo importante para o mercado de trabalho? Mais do que isso, importante para a minha própria existência, para que eu me mantenha motivado e engajado naquilo que eu vou realizar, né? Então é muito importante que a gente substitua métodos tradicionais de aprendizado por metodologias mais ativas, com o centro do processo no indivíduo, nas potências desse indivíduo, cada vez mais identificando quais são as melhores entregas que aquela pessoa tem, para que elas sejam amplificadas e possam, de forma colaborativa, formar uma rede de apoio humano à IA. Olha que loucurinha. Nós vamos ter que oferecer à inteligência artificial novos modos de operar, e inclusive regrar, doutrinar, moralizar, dar um pouco de ética, regular essa inteligência artificial. E somos nós, humanos, que faremos isso. Que seres humanos? Aqueles que conseguiram se desenvolver a um ponto em que a sua potência é tal que você consegue operar com a IA e trazer benefícios adicionais à própria entrega da IA. É, por exemplo, pedir para o ChatGPT fazer um texto
olhar o texto que o ChatGPT fez e falar assim, aqui não tá bom, aqui precisa disso, aqui precisa daquilo, e devolver um prompt pro próprio ChatGPT dizendo, mude isso, mude aquilo, melhore isso. Só é possível você fazer isso se você realmente for muito competente naquilo que você está produzindo e que você tiver uma visão de todo, uma visão sistêmica. Então, um conceito relativamente antigo, da virada do século XX para o século XXI, que é o pensamento sistêmico, está cada vez mais necessário. E a gente, especialmente na consultoria organizacional que eu opero, né, que é a Illumine, a gente já trabalha muito com um conceito de edutainment, que significa permitir ao indivíduo se desenvolver de forma tão leve que parece que, na verdade, ele está se divertindo. E por que é possível fazer isso? Porque a gente não vai ficar falando de conceitos, tecnicismos, conteúdos. O processo de aprendizado do futuro, no tempo da inteligência artificial, é aquele que elabora um cérebro potente, capaz de ajudar a IA a fazer as melhores entregas que ela puder. Esse tem sido o principal desafio desse momento. E para isso nós vamos precisar melhorar muito nossa capacidade de motivar, engajar e performar indivíduos que efetivamente têm reflexão, que efetivamente mergulham em problemas e não apenas conhecem ou dominam uma ou duas técnicas que eles aplicam um monte de problemas, porque isso a IA vai saber fazer. Nós temos que ir além. E a IA nos convida a ir além daquilo que nós, como seres humanos, ousamos acreditar que podemos fazer. Já existem muitos humanos que são outstanding, que fogem completamente do esperado, né? E se pensarmos que todos nós podemos chegar nesse lugar e que podemos operar com uma mente, com um cérebro, com uma potência completamente distinta daqueles aprendizados comuns, cotidianos, de conteúdos e de métodos. É a provocação que se coloca hoje para a humanidade. Ir além, até mesmo de onde já tenha chegado. Fica a provocação para você que é gestor das organizações e que tem que pensar no processo de aprendizado dos seus colaboradores. O que você vai fazer para mostrar para eles que não adianta eles decorarem mais passo a passo, processos, que mais do que nunca eles terão que ser humanos, operando com cérebros humanos na sua máxima potência, entregando valor para além do que aquilo que um processo fechado é capaz de entregar. Esse é o seu desafio nesse momento. Se precisar de ajuda, a gente está por aqui, tá bom? Segunda-feira é dia de Inspiring Brains, neurociência e ambiente corporativo, mas todo dia é dia de vídeo novo aqui no Nada Trivial. E aqui a gente só trata dessas coisas que estão na fronteira aí da complexidade, porque se fosse trivial não ia ter a menor graça. E eu te espero no próximo. Um abraço.